Muito boa tarde. Quero dar naturalmente as boas-vindas à Rede H, agradecer terem aceito esta solicitação para esta audição. Como creio que não sei se tiveram oportunidade no convite quando vos foi endereçado, esta audição surge de um requerimento, neste caso, do Partido Chega, inicialmente. Posteriormente foi criado este grupo de trabalho, por iniciativa do PSD, mas aprovado entusiasticamente por todos, um grupo de trabalho de habitação, para se dedicar ao trabalho, naturalmente, à auscultação, a audições interessantes e depois, naturalmente, o trabalho de contributos políticos e de especialidade do Plano Nacional de Habitação, que tenho a certeza que conhecem. Estaremos, durante este período próximo, a fazer um conjunto de audições e a receber um conjunto de contributos e de pareceres e, portanto, nesse sentido, também sintam-se bem-vindos para este não ser o fim da colaboração e da intervenção que poderão ter também neste grupo de trabalho. E eu creio que não será a primeira vez que a Rede H vem a uma audição, não sei se será ou não, pelo menos com este conjunto de deputados talvez até seja, por isso eu creio que será o Luís. Será o Luís? Ok. Será o Luís Mendes a fazer a intervenção e terão 5 minutos de uma intervenção inicial para fazerem a exposição que entenderem, naturalmente sobre o Plano Nacional de Habitação, mas também, de alguma forma, enquadradora dos temas que entenderem convenientes a que se dedica a vossa plataforma colaborativa de estudos e de análise de políticas e dinâmicas de habitação. Caberá depois aos senhores deputados, cada grupo parlamentar, 5 minutos de intervenção e, no final, 10 minutos finais, mas esses 10 minutos não é de resposta a cada senhor deputado, é 10 minutos finais de resposta conjunta de todas as questões que foram colocadas, portanto aí é um desafio o poder de síntese, mas ainda assim vou pedir que possamos cumprir a nossa grelha de tempos. Tem a palavra. Obrigada. Obrigado, senhora deputada. Antes de mais agradecer o convite à Rede H, a possibilidade de aqui estarmos. Eu começaria, porque temos pouco tempo, nós dividimos o nosso parecer, um parecer escrito que há de ser entregue em breve e que já tem alguns milhares de palavras, mas que eu penso será útil. Nós dividimos o nosso parecer em erros, omissões e sugestões de melhoria. Relativamente à questão dos erros ou de algumas deficiências, nós consideramos que o Programa Nacional de Habitação chegou tarde, mas chegou em boa hora. Revela aqui uma desarticulação do ponto de vista, é um pouco extemporâneo, face que as estratégias locais de habitação já estão a avançar, não é? E, portanto, a territorialização de política de habitação está a avançar e não temos ainda uma estratégia, uma política nacional de habitação, portanto, estratificada e planificada num plano. É óbvio que temos a nova geração de políticas, que é um documento estratégico importante, mas do ponto de vista de estratégia e de visão, nós diríamos que o Programa Nacional de Habitação continua muito vago, confundem-se, aliás, muitas vezes objetivos com metas e ações e muitas vezes há até uma falta de descrição da respectiva, composição daquilo que são as ações concretas que se permitem de ver para concretizar aquilo que está implícito nas metas e nos objetivos enunciados. Por outro lado, também muitas vezes a responsabilidade pela execução de cada ação não está devidamente atribuída. Pronto, e para nós, como grupo de estudiosos e académicos, falta aqui uma visão clara e agregadora daquilo que se pretende alcançar e que encabeça o documento, embora, como eu disse, a nova geração de políticas de habitação é referenciada e, portanto, consideramos, a nosso ver, como sendo o documento estratégico em vigor. Existe um esforço, efetivamente, de cobrir todos os eixos estratégicos, depois com programas muito específicos e tributários, não é? Dos primeiros, mas cá está, nem sempre se identificam as metas, os custos, os números de fogos previstos como output, e isso seria importante. Relativamente ao diagnóstico, aqui somos um bocadinho mais severos, a nossa reunião interna foi um bocadinho crítica. É assim, o diagnóstico, na verdade, o Simão depois vai concluir também com isso e com a possibilidade de nós participarmos de uma forma mais ativa na definição deste programa. O nosso diagnóstico continua a manter alguns erros grosseiros, afinal, até mesmo depois de se terem enviado, pareceres,
a verdade é que há erros de língua, há erros técnicos, há erros de vocabulário científico e, portanto, dá assim ao diagnóstico um caráter quase pouco cuidado, ou pouco rigoroso, ou pouco atualizado até, por exemplo, ao nível da mobilização do tratamento de dados. Por exemplo, muitas vezes alguns dados aparecem em frequência relativa e omite-se completamente os valores absolutos e, portanto, não se percebe concretamente do que é que se está a falar. Por outro lado, parece-nos que o período, Sr. Deputada, quando eu estiver no limite, diga-me. Ai, que bom. Ainda tenho 3. Parecia que tinha passado mais tempo. Ora bem, relativamente ao período temporal de vigência do plano, há aqui uma incongruência, de certa forma, se calhar uma ilegalidade, é que o plano, o período temporal que está definido é 2022 e 2026, não é? Contudo, a lei de bases define para um período de 6 anos, não 4. E, portanto, o programa deveria não restringir-se, se calhar, ao ciclo eleitoral, não é? Essa é a nossa crítica, não é? Mas, digamos, ao período, não é eleitoral, portanto, ao período de governação, mas procurar até respeitar os 6 anos que vem na lei de bases, de forma a ultrapassar os constrangimentos conjunturais que nós sabemos que muitas vezes são gerados por mudanças políticas de ciclo eleitoral, no sentido de descontinuidade. Uma omissão importante, e volto a dizer que vocês vão ter acesso a todo este parecer em detalhe, portanto eu vou ficar mesmo pela rama. Uma omissão importante é, por exemplo, no relatório da participação pública. Embora de facto vocês façam menção a esse relatório, na concepção do programa, do PNH, no ponto 8º do documento, verificamos que não estão divulgadas as principais preocupações identificadas que levaram a alterações no plano. Portanto, os relatórios da participação pública, promovida no portal Consulta Lex e pela audição do Conselho Nacional de Habitação, a quando da concessão do PNH, deviam estar integralmente divulgados e não estão, até à data pelo menos do que consultámos, isso não foi feito. Portanto, não temos conhecimento dos resultados, das conclusões, das recomendações. No que toca à monitorização e divulgação, notamos também com preocupação que o documento é omisso no que toca precisamente a esta questão da monitorização e divulgação sistemática de dados. Aqui pedir para terminar. Para terminar, sendo que isto é essencial para a atribuição de verba para o efeito. Okay? Pronto, depois tudo o resto será desenvolvido no período de debate e nós também enviaremos o documento completo, é um documento já com 5.000 palavras, portanto está muito detalhado. Vamos fazer chegar um parecer muito mais detalhado. Eu sei que não é um relatório executivo, é que às vezes, mas acho que serve como documento de suporte para tomar a decisão. Obrigado. Vamos passar então agora ao período das intervenções. Vou dar a palavra primeiro ao Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega, que é o requerente também destas audições. Obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento os senhores deputados e os 3 representantes da Rede H. Eu peço desculpa não tratar todos pelo nome, mas já tínhamos a indicação que seria o Sr. Luís Mendes, e agora também que temos cá o Sr. Simão, e depois por desconhecimento não posso tratar todos pelo nome como gostaria, mas ficam devidamente cumprimentados. Antes de mais, eu queria também pedir-vos desde já desculpa, mas no fim das questões que vou fazer, por motivos de agenda, terei de me ausentar, mas logo mais à noite ouvirei com toda a atenção e cuidado a resposta que vão dar. Bom, convém referir que este requerimento já data de outubro. Nós, em outubro, entregamos o requerimento ao Sr. Presidente da Comissão de Economia para ouvir o que vocês teriam para explicar sobre o aumento desenfreado das taxas de juros de Euribor e a consequência direta que isso teria no mercado da habitação e nas famílias portuguesas. Mas isto não é estanque, isto evolui diariamente e o mercado da habitação em si tem uma evolução bastante rápida e hoje outros temas se levantam que não só o da subida das taxas de juros e que nos preocupam. Eu gostava de ouvir a vossa opinião, primeiramente sobre o Plano Nacional de Habitação que o Governo apresentou, com 22 medidas, portanto, na nossa opinião, são medidas a mais
conteúdo a menos. E o trabalho que vocês fazem, que eu sigo atentamente e que vos parabenizo por isso, e daí termos no requerimento inserido a Rede H, é um trabalho que, não sendo académico, deixa, ou não estando, melhor dizendo, inserido no meio académico, deixa corar de vergonha muitos estudos nessa área, porque realmente o trabalho que vocês estão a fazer, bem aproveitado, certamente daria ao Governo mais armas e ferramentas para terem um plano nacional de habitação bem mais completo e adequado do que o que têm. Portanto, eu pergunto, na vossa opinião, se concordam com a nossa teoria de que o Plano Nacional de Habitação apresentado pelo Governo tem medidas a mais e conteúdos a menos. E nesses conteúdos a menos, o que é que vocês acrescentariam por forma a que o mercado habitacional fosse mais atrativo, fosse mais fácil de ser atingido e que este problema da habitação não vai ser erradicado, infelizmente, mas pelo menos minimizado. Depois vamos focar essencialmente, e gostaria também de ouvir a vossa opinião nesta matéria. Não vou falar muito do mercado de arrendamento, até porque o mercado de habitação própria e permanente, chamemos-lhe assim, com crédito à habitação é muito superior, portanto, os proprietários em Portugal são muito maiores do que os arrendatários. É uma realidade completamente inversa ao que nós vemos nos países nórdicos. Os nórdicos têm muito mais poder de compra que nós, portugueses, não compram casa, arrendam. E isto é uma medida quase proporcionalmente inversa ao cenário que nós temos em Portugal, em que o mercado de arrendamento é muito diminuto face aos proprietários. Portanto, eu pergunto-lhe se isto é, na vossa opinião, um problema estrutural, conjuntural, de que forma é que isto vem mudar o mercado da habitação em Portugal, penalizando ou beneficiando quem tem direito à habitação, que são todos os portugueses, conforme está consagrado constitucionalmente. Depois, perguntar-vos também de que forma, e isto são inúmeras as famílias que nos têm feito chegar estas preocupações, de que forma esta subida das taxas de juros, que se estima que este ano vão bater nos 4%, quando recordo há cerca de um ano estavam em valores negativos, como é que as pessoas vão conseguir pagar estas casas? O que é que nós podemos fazer, o que é que o Governo pode e deve fazer para evitar que as casas sejam entregues em dação aos bancos e que as pessoas fiquem sem a sua habitação de família. O tempo é curto, Sra. Coordenadora já me deu aqui alguma tolerância. Muito obrigado pela vossa presença uma vez mais e por responder às questões que certamente farão. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada. Não. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Rede H, os seus membros, todos os seus deputados e deputadas. Bem, o tema, o foco desta audição é o PNH. O que lá está, o que lá não está e o que lá devia estar. E isso nós gostamos de ouvir. Portanto, já tivemos aqui alguns contributos, sobretudo de erros e omissões, mas gostaríamos de saber o que é que lá devia estar, que lá não está. Acho que era um excelente contributo para este grupo de trabalho em termos de apoios em relação ao relatório, ao plano. Eu gostava de relembrar que nos anos 90 houve um programa ambicioso, que era o PER, de erradicação de barracas e não só, e também de habitações degradantes que havia no país inteiro, não era só em Lisboa e no Porto, que visou a criação de habitação social, habitação a custos controlados, em especial para jovens, da responsabilidade do Estado, autarquias e PSS, de particulares, mas também envolvendo uma figura que se dinamizou bastante na altura, pelo Instituto António Sérgio, que foi as cooperativas. E aqui tivemos apoio da União Europeia, com fundos da União Europeia, mas também financiamentos do INH com taxas especiais, que ainda muitos municípios estão a amortizar.
portanto, que eram financiamentos a 25 anos. Portanto, há alguns municípios que ainda estão a amortizar os empréstimos desse tempo. Houve um exemplo concreto nos finais dos anos 90, que foi aqui em Lisboa Oriental, a zona da Expo. Muitos dos imóveis que estão construídos na Expo, que são, a gente olha para eles e são imóveis de grande qualidade, foram construídos com base em cooperativas. Foram criadas cooperativas profissionais de várias áreas, de pessoas que se associaram e que acederam a uma bolsa de terrenos que havia na altura da Câmara de Lisboa, para aquela zona, e da Câmara de Louros, talvez, penso eu também na altura, e que a um preço, não era o preço de mercado, aquilo tinha umas regras, conseguiram aceder a esses terrenos e fizeram as construções para eles próprios. Portanto, 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas, construíram a sua habitação. Estamos a falar, sobretudo, de classe média. Não estamos a falar de pessoas com maiores dificuldades que tiveram que se sujeitar ou ter como a única alternativa a habitação social. E como quer o PNH, quer algumas propostas dos vários partidos, tem, de forma reiterada, apontado sempre a possibilidade, a necessidade, quase urgente, premente, de voltarmos a ter a possibilidade do setor cooperativo, neste caso, da habitação construída por cooperativas de habitação, ser também, um dos aporos, um dos mecanismos de aumento da oferta. Gostaria de dar o vosso conhecimento do setor e de alguns estudos que eu já consultei da vossa rede, se acham que neste momento este é execuível. Podemos esperar algum impacto relevante, significativo, de uma estratégia, não é focada nas cooperativas, mas que realmente esta solução pode dar um aporte interessante para, no caso da habitação nova, poder responder a 5%, 10% da oferta que é necessário ou não. E, se sim, o que é necessário? É necessário mudar o enquadramento legal, acho que não sei se será se não, e, sobretudo, se não havendo, eu não conheço, neste momento, bolsas de terrenos disponíveis para a habitação na área metropolitana de Lisboa e do Porto e noutras cidades, para este fim, se vale a pena este enfoque, essa nossa insistência, as cooperativas como uma solução ou um contributo para aumentar a oferta de habitação. Depois, em relação àquilo que referiram há pouco, dos números, no diagnóstico, uns estão em percentagens, outros estão em valores absolutos, outros estão em valores relativos. Geralmente isso é uma dificuldade que quem ler o plano enfrenta, porque realmente as percentagens muitas vezes omitem os verdadeiros valores, portanto, os valores absolutos, e só temos uma percentagem que não se sei saber bem o ponto de partida e o ponto de chegada. Mas é algo, com certeza, que, em função das nossas observações, aqui neste grupo de trabalho poderemos, e com certeza que o Governo, de certeza que irá esclarecer e também apresentar alguns contributos. Depois, em relação ao mercado de arrendamento em concreto, há um desfazamento da oferta e da procura, é claro, não é só em Lisboa e no Porto, é no país inteiro, fruto de todo um passado e, sobretudo, uma grande quebra de confiança, portanto, sobretudo dos senhorios, não acreditam no setor, têm muito receio de arrendar uma casa e depois não ter um inquilino que não liquida as rendas, mesmo quando são rendas aceitáveis, e não consegue o despejo. Nenhum inquilino, nenhum senhorio deseja o despejo quando o inquilino é bom, como é óbvio. E neste vazio legal que muitas vezes existe, eu já termino já, que alternativas, ou seja, como inspirar confiança no mercado? Temos que ir para uma versão muito regulatória, Obrigada, ou podemos encontrar outros mecanismos de acordo com a vossa experiência. Muito obrigado. Obrigada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado. Cumprimentar a Rede H, na pessoa do Dr. Luís Mendes, julgo que estará correto. Esta audição que nós estamos aqui a fazer, acontecendo sobre requerimento do Chega, tinha um propósito específico de se abordar o aumento das taxas de juros. Portanto, julgo que agora aqui estamos a fazer um debate bastante mais profícuo sobre aquilo que possam ser contributos para o Plano Nacional de Habitação. Isso parece muito interessante. Eu tive a oportunidade de ver esse documento que foi aqui apresentado, de ir recolhendo esses contributos. Isso é útil para nós, porque permite-nos esmiuçar muito mais aquilo que é a nossa atividade
E muito mais do que querer eu fazer algumas considerações sobre aquilo que vocês escreveram, alguns temas que gostava que pudessem ser aqui aprofundados, porque não estando até muitas vezes enquadrados em nenhuma das medidas do PNH, pode-nos servir para nós criarmos instrumentos complementares. Eu gostava nesse sentido, enfim, porque os problemas na habitação são macro, aliás, eu diria que isto se resolvia muito facilmente se Portugal não fosse isto, se Portugal não fosse aquilo, portanto, se Portugal não fosse um país com forte dependência de turismo, se Portugal não fosse um país com forte dependência da construção, se Portugal... Nós conseguimos apresentar medidas muito mais adequadas, só que é, de facto, na dificuldade dos equilíbrios que nós temos que ter entre um setor de construção que tem um peso no PIB superior a 20%, entre o setor do turismo, que é um dos nossos mais importantes motores da economia, e a verdade, a pressão que isso consegue que isso depois transporta para o mercado de arrendamento. E, portanto, gostaria de perceber da vossa parte se há alguma reflexão que vocês tenham feito, seja ela publicada, ou a vossa opinião a título individual, para aqui acho que é suficiente para a nossa reflexão, sobre as heranças indivisas e sobre as litigâncias que continuamente são trazidas neste tema. Isto porque nós ainda há pouco estivemos a fazer aqui a Associação de Proprietários, a Associação Nacional de Proprietários, e a dicotomia põe-se muito entre... Nós temos 2 milhões de casas que não estão no mercado e focamos só nas 700 mil que são devolutas, mas esquecemos sempre das 1.300.000 que, não sendo a primeira habitação, sendo a segunda habitação ou a terceira habitação, não estão no mercado de arrendamento e, portanto, muitas delas também resultam de muitas litigâncias. Portanto, se há aqui alguma reflexão que foi feita já da vossa parte relativamente a este tema. Depois verifiquei nos vossos contributos sobre o Plano Nacional de Habitação que vocês teceram algumas considerações sobre o novo regime do arrendamento urbano, quer dizer, novo, já é de 2012, o nome foi sempre ficando dessa forma. Já agora, se pudéssemos, isso aparece, julgo eu, numa referência normal do texto, se pudessem aqui explicitar mais algumas das vossas principais críticas face e potenciais alternativas de futuro. Depois, eu não sei se registrei bem há pouco, quando falava de uma incongruência de datas entre a Lei de Base da Habitação e o Plano Nacional de Habitação. Eu julgo que elas estão corretas, presumo é que tem a ver com a data de entrada da Lei de Base da Habitação. Julgo, pelo que me pareceu ver, tive cuidado de ir agora aqui a abrir, mas a questão que tinha colocado era que o Plano Nacional de Habitação tinha um horizonte de 2022-2026, foi isso que... E que a Lei de Base da Habitação só tinha 4 anos? Já agora... Sei, a questão é... Exatamente. De acordo com a Lei de Base, um programa, eu também lhe chamo plano muitas vezes, mas é programa. Mas, sim, enfim, Plano Nacional de Habitação... Habitação... que o seu tempo continua tem uma, a contar, portanto vou deixá-lo terminar. Tem um fundamento, obviamente podemos agora retificar, é porque este Plano Nacional de Habitação ainda chegou a dar entrada em 2021, e, portanto, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dá os 6 anos. E, portanto, está correto. É só uma questão da discussão ter entrado um bocadinho mais tarde. Enfim, não é relevante, mas é algo que agora devemos, obviamente, retificar para ficar, obviamente, em coerência. Deixaria também, se vocês, por acaso, têm este estudo, há cerca de 3 semanas, porventura, o INE libertou os dados em bruto quando digo os dados em bruto, não o relatório que eles produziram, mas essencialmente a manta de dados de todos os dados relativamente à habitação. Se já tiveram a oportunidade de analisar mais em pormenor esses dados, em particular sobre as casas de volutas, a sua localização, porque também há aqui muitas vezes um mito de que, ainda há pouco na audição anterior, que essas casas estão todas em meio rural, se tem alguma evidência, se há essa predominância do meio rural ou também existe no meio urbano, e terminaria por aqui. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, que é a última intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero cumprimentar os representantes da Rede H, agradecer a vossa presença. Eu diria que este tema dá pano para mangas e temos aqui bons alfaiates. Temos há pouco tempo. Eu tenho a certeza que nos havemos voltar a encontrar
aqui na Assembleia da República. E teremos que trabalhar também nas oportunidades para aprofundar o debate sobre políticas de habitação. Portanto, isto hoje é apenas, como dizia o outro, uma trela. Esta reunião de hoje pode, desde já, ser aproveitada para este enquadramento mais geral sobre a crítica que podemos fazer ao PNH. Já agora só que um esclarecimento. A proposta do Governo a proposta de lei para o PNH deu entrada na Assembleia a 16 de novembro de 2022. É o que está no... Há que tenham começado a pensar nisso mais cedo e tal, e a escrever, isso é outra coisa. Ora bem, quando nós falamos do PNH, desculpem esta abordagem mais terra a terra, eu tenho as minhas dúvidas que isto seja exatamente aquilo que quem escreveu a lei de base estava a pensar. Porque, na verdade, e perdoem esta, não procurando desvalorizar a abordagem, porque, na verdade, o que acontece é que o PNH se desvaloriza a si próprio quando é escrito desta forma. Aquilo é pouco mais do que o manual de instruções para o PRR. E sendo pouco mais do que o manual de instruções para o PRR, ou seja, aquilo que são as principais linhas de ação para aproveitar os recursos que temos mesmo de aplicar rapidamente, senão havemos de ter que os devolver, vamos entrar outra vez depois daquele número fetiche dos 26 mil fogos e vamos voltar outra vez naquelas opções mais imediatas que pouco mais para além disto avançam. E não é por acaso, e o Luís Mendes falou há pouco da questão do relatório de participação pública, que os relatórios deviam ser dados a conhecer no seu teor de forma integral, e aquilo que nós temos na própria proposta de lei é uma crítica, é uma síntese em 6 tópicos sobre as principais preocupações identificadas na participação pública que decorreu. A primeira das quais, qual é? Chamamos a atenção para isso no plenário da Assembleia. É a concentração excessiva do PNH no Plano de Recuperação e Resiliência. Pois claro, então não havia de ser. E isto está à vista. Falta o resto, do ponto de vista de uma visão estratégica para a intervenção em políticas de habitação, territorializada, quantificada, com metas objetivas, que não confunda objetivos com metas, como foi aqui dito, exatamente. E, portanto, o problema está, como às vezes dizemos, no rótulo que não corresponde bem ao produto. É preciso, de facto, ir um pouco mais longe, e aí também fica o desafio e o convite para esse contributo da Rede H, que vai fazer muita falta, e há várias entidades que nós também vamos convidar e trazer cá à Assembleia da República para trazerem a sua reflexão e a sua análise, porque temos, de facto, a oportunidade, no processo de especialidade e de conclusão do documento aqui na Assembleia da República, para que ele, quando se para a da República, saia uma coisinha melhor. Bom, foi aqui dito que nenhum senhorio deseja ao despejo se o inquilino for bom. O problema é quando a seguir vem outro inquilino ainda melhor, que é como quem diz aquele que, em vez de pagar 600, paga 800. E hoje em dia estamos nisto. E, portanto, eu queria só chamar a atenção e ouvir a vossa opinião sobre isto. É que o problema de fundo é a opção política entre duas visões. Uma que favorece e consagra a função social da habitação, e outra que favorece a habitação como mercadoria ou subproduto da especulação ou da financiarização da economia. Portanto, isto é o que está a montante. Depois de se resolver o que é que nós queremos, é que daí para a frente se pode trabalhar na questão. Um tema que eu gostava também já foi aqui aflorado, mas a Rede H tem, de facto, trabalho aprofundado sobre a questão do cooperativismo de habitação, e acho que é um elemento que é tratado ao de leve no PNH e que valia a pena aprofundar, mas também há cooperativas e cooperativas, ainda agora os exemplos que foram falados demonstram bem isso. Lá está, pode haver estruturas cooperativas que encaixam, digamos assim, ou que correspondem a uma visão da habitação de uma determinada forma, ou outra forma que é, na verdade, antagónica desta. Falando do território, falando da vida das pessoas, falando da vida das cidades ou das áreas metropolitanas, às vezes não dá mesmo para conciliar as duas visões. Ou bem que se tem uma coisa, ou bem que se tem a outra. O que a gente tem é o que está à vista. E é o resultado de opções políticas. Não é nas visões mais, eu diria, mais fáceis de descrever,
porque é mais fácil falar dos vistos gold do que tudo o resto da política fiscal que tem a ver com isso. Mas é um aspecto... Vou terminar. Muito obrigado. Ou na questão do alojamento local, quando toda a política do turismo e a questão do licenciamento e a questão da facilitação para transformar quarteirões em hotéis, não é alojamento local, é outra coisa, mas vai dar ao problema que temos hoje. E por isso, termino com esta ideia, é que enquanto o problema de fundo persistir, não há balas mágicas nem bazucas mágicas, nem soluções que resolvam na consequência aquilo que se ignora na causa. Muito obrigado. Vou agora passar a palavra à Rede H, mas neste caso... Simone Tulumello, que é originário da Itália, por isso Simone tem a palavra em nome da Rede H. Caso. Tem 10 minutos sim. para responder às questões todas, mas em conjunto. Não vou só falar, eu vou abrir. Então, antes clarificar que isto é útil para esta abertura de debate, que a Rede H, de fato, é académica e não é académica ao mesmo tempo, é um espaço de debate, de conversa. Não somos um think tank, então nós não temos uma linha, temos muitas sensibilidades, temos pontos comuns, mas depois divergências, que vem de um debate entre, eu sou do ICS, do Lisboa, o Luís do IGOT, Rita não é académica, agora não me lembro. Então, este é o espírito. Então, o primeiro ponto é dizer que estamos muito felizes, isto é só um início de um debate mais amplo, onde efetivamente se possam falar com mais tempo necessário às necessidades, às questões políticas, que o deputado do PSP estava a levantar, e depois as questões das políticas públicas. Segundo, contexto é útil para tudo isto. Foi mencionada aqui a questão das taxas de juros, que é importante, que vai pesar em muitos núcleos e muitas famílias. Mas é importante lembrar que isto acumula-se em cima de muitos anos de crescimento dos preços, que tinham uma natureza um pouco diferente, porque a habitação crescia enquanto os outros preços estancavam, não é? Que tinha a ver com formas de investimento que não tinha a ver com o mercado nacional, mas com formas de investimento na habitação, que vinha de muitos canais, falava-se muito no turismo, mas era de muitos, que tem muito a ver com políticas públicas que foram feitas aqui em muitos anos e por todos os governos, que estimularam a entrada de pessoas e investidores dentro do mercado de habitação, financeiros e não, pessoas com poder de compra maior do que a média de quem vive e trabalha em Portugal, mas também pura especulação. Foram mencionados vistos gold, foram mencionados os benefícios fiscais dados aos fundos de investimento, por exemplo. E tudo isto acumulava sobre muitos anos de desigualdades territoriais, especialmente nas questões da exclusão de grupos, principalmente grupos racializados na área metropolitana de Lisboa, mas não só, das classes sociais que nunca tiveram acesso ao mercado de habitação em Portugal, então autoconstruíram, ou tiveram solução em habitação pública, que em muitos casos tem muitos problemas enormes. Então, tudo isto chega agora a este crescimento das taxas de juros, que cria problemas aos que, acho que é a Helena Rosetta que chama estes assim, são os inquilinos do banco. Porque quem tem a propriedade, neste momento, não está a sofrer. Está a sofrer quem tem propriedade através dos bancos. Mas também os inquilinos, porque que já sofreram mais nos últimos anos, não é, do crescimento dos preços, mas que neste momento apanha com o resultado indireto do aumento da habitação que tem a ver com todas estas dinâmicas. Esse é um quadro muito complexo que não se resolve em um ano, claramente. Então, o que fazer? Aqui, fundamentalmente, acho três coisas que é fundamental fazer. Aqui falo do máximo comum denominador da rede. Primeiro, proteger a habitação de residência, que seja de inquilinos ou que seja de inquilinos dos bancos. A gente tem que ser protegida, tem que poder ficar na habitação. Há muitas formas para fazer isso, até quando se perde a casa por causa do aumento das taxas de juros. É possível tornar-se inquilinos dos bancos, agora sim, mas no sentido formal, não? Devolver a habitação, mas ficar lá dentro. Há muitas formas, mas, no geral, um princípio fundamental seria, especialmente neste momento de crise, proteger a que os núcleos possam ficar na sua habitação. Ou que, se mesmo não podem, deve haver sempre soluções que não sejam de 6 semanas, mas que sejam soluções de longo prazo. Segunda questão, no longo prazo, é importante haver mais habitação fora do mercado. Seja ela cooperativa, mas fora do mercado, seja ela pública.
E isto é das coisas que finalmente se começa a voltar a fazer, não é? Com o primeiro direito, com a primeira tímida ideia de voltar a suportar o cooperativismo, etc, etc, etc. Saudamos tudo isto, achamos que é preciso muito mais dinheiro para fazer isso. Mas é importante lembrar uma coisa. Se amanhã começarmos o maior plano de investimento na habitação desmercadorizada, que seja pública ou cooperativa, vamos ter impactos sobre o mercado da habitação em 10 anos. Porque demora tempo para que aumente. Precisamos de chegar a 10, 15, 20% de uma habitação fora do mercado para que tenha impactos sobre os preços. Então, isso significa que isto é importante fazê-lo já, é fazer um excelente programa nacional de habitação, desculpem, mas que isto não ajuda por si a resolver a crise de agora. É a única forma de resolver a crise no curto prazo se chama regulação do mercado. Isto toda a gente concorda. Onde a gente não concorda é como regular o mercado. E eu, pessoalmente, acho que não há alternativa por teto das rendas. Mas esta não é a posição da RDH. É a posição de muita gente na RDH. A gente na RDH que acha que a regulação do mercado tem que ser feita através da limitação do investimento, por exemplo, ou através de outros canais. Tudo isto parece-me que é a parte que realmente falta do Programa Nacional de Habitação. Mas que, pronto, ao mesmo tempo, tenho dúvida que seja o PNH que pode resolver os problemas hoje. Então, para fechar isto, porque depois foram pedidas questões específicas, o que falta no PNH, e depois questões sobre as cooperativas, sobre os devolutos e as heranças indivisas. Esta questão de duração, deixava a palavra a Rita para começar. Tens 4 minutos. Vão dividir o tempo. É, não é? Sim. A palavra. Ora bem, então alguém falava aqui no conteúdo e, portanto, se havia eixos a mais e conteúdo a menos e de facto, não estamos certos que existem eixos a mais. Eventualmente existem alguns em falta, mas certamente existe conteúdo a menos, porque existe, em muitas partes, temos imensa dificuldade em perceber efetivamente o que é que se está a ponderar. Pronto, fala-se, por exemplo, na proteção dos arrendamentos, agora não sei exatamente, mas depois uma pessoa não consegue perceber proteção como, não é? Portanto, o arrendamento é de longa duração. Proteção como? O que é que isto está... E estou a dizer este exemplo, isto é transversal a todo o documento. Portanto, temos imensa dificuldade em perceber o que é que está, como intenções e como ações. E também não existem metas e os objetivos também... Os objetivos são postos como ações, portanto, é francamente confuso do ponto de vista estratégico e, portanto, tende-se a perder tudo isto pelo caminho, parece-nos a nós. Depois, existe uma questão de gestão, que parece-nos que falta uma gestão integrada de todos estes eixos, de todos estes instrumentos e, portanto, das medidas, e que, em particular, poderá pôr em causa não só a persecução desta estratégia, mas também o próprio PRR, que aqui se disse, e muito bem, que é uma oportunidade que temos que aproveitar e temos que garantir que conseguimos aproveitar esta oportunidade. Portanto, existe claramente um problema de gestão que achamos que é importante criar uma equipa que tenha isso a seu cargo, tendo como referência os GTLs, que foram gabinetes técnicos locais, que são um ótimo exemplo em que Portugal foi bastante pioneiro. Por outro lado, existe uma orgânica prevista, mas que está vazia no IRU, que é o Observatório da Habitação, mas não existe, ao que sabemos, ninguém a trabalhar lá dentro, e não existe verba e não existem técnicos. Pronto. Portanto, uma das coisas que também achamos importante é que é impossível nós trabalharmos sobre aquilo que não conhecemos. Portanto, precisamos de conhecer e precisamos também que pessoas da academia, como nós próprios, e, portanto, Redes H e outras instituições tenham capacidade de poder aceder a dados em tempo útil, sistematizados, portanto, sempre atualizados, de maneira a que a própria academia e outras instituições possam contribuir para a solução, porque estamos todos um bocadinho a navegar à vista. Depois, em relação, portanto, a omissões, falou-se aqui também dos devolutos, portanto, esta é uma das omissões que foram francamente debatidas que estão a ser debatidas no nosso parecer. Portanto, a questão dos devolutos, não os conhecemos verdadeiramente e são precisas também ações, não só para conhecer, mas depois para perceber de que maneira expedita é que podemos contribuir para soluções, por exemplo, de heranças e divisas, etc., e até que ponto é que podem ser criados grupos de trabalho nesse sentido.
Não parece também haver, portanto, por exemplo, medidas fiscais ou outras que potenciem tal regulação de mercado e uma maior oferta de fogos para a classe média ou média-baixa, ou seja, que se incentive por benefícios fiscais, nomeadamente ou outros, que haja mais construção dedicada às pessoas normais e que não seja tão apelativo só construir luxo, portanto, que isso seja mais penalizado e que, portanto, o mercado contribua para a solução em vez de fazer parte do problema. A questão das cooperativas é algo que nós vemos como muito importante, não como uma solução, se calhar, de macro escala, mas como uma solução importantíssima para reduzir o custo da habitação e até para criar uma cidade muito mais humana e mais pessoal, não exatamente no modelo que foi construído na Expo, que de alguma maneira foi quase uma substituição dos promotores, mas acabou por ser impessoal à mesma, pronto. E, portanto, aquilo que estamos a pensar e o modelo que queremos é muito mais um modelo que tem a ver com aquilo que se passa no norte da Europa, que passa por modelos de financiamento, que passa por alterações da lei, que passa por criações de bolsas de terrenos, que a Câmara Municipal, ao que sabemos, está a pensar criar essa bolsa. Mas, portanto, são várias peças que têm todas que funcionar para que isto seja possível e que saia do papel. Entretanto, uma coisa, falando outra vez nos conteúdos que são vagos, as bolsas de alojamento temporário, não percebemos exatamente o que é, temos imensas dúvidas, não percebemos, por exemplo, se existe aqui alguma política de housing first incluída nesta bolsa, portanto, a quem é que ela se destina e em que moldes, ou vários moldes que se calhar têm que entrar aqui. Em relação aos vistos gold, de facto não há uma palavra, não querendo repetir aquilo que todos sabemos, mas continuam a haver subterfúgios para as pessoas poderem continuar a comprar no litoral em Lisboa e Porto e conseguirem vistos gold dessa maneira. E, finalmente, respondendo ao Simone, sou arquiteta, e, portanto, vou falar aqui um bocadinho. Mas tem mesmo... Tenho que falar. É, assim, uma coisa muito... telegráfica, só para dizer, muito só para dizer que a questão da legislação que vem abordada, e mais uma vez não sabemos qual é o conteúdo, é de facto importante simplificar o licenciamento, mas por outro lado que as autarquias se concentrem de facto no interesse comum e esse que defendam de forma intransigente, mas que deem mais liberdade e sejam menos policiadoras em relação a outras questões menores e que muitas vezes impedem soluções mais construtivas. Portanto, não é só condensar tudo, é tornar coerente e se calhar diminuir umas coisas e aumentar outras. Obrigada. Muito obrigada. Fica muito por dizer, ficamos sempre com esta sensação, é a nossa segunda hoje, ficamos com essa sensação, mas vão ter a oportunidade de enviar também o parecer escrito, que será um contributo certamente importante para a nossa reflexão. Nós teremos ainda muito tempo neste grupo de trabalho, suspeito que a partir da manhã poderá ainda vir a ser... Sim, exatamente, poderá vir a ser ainda mais tempo, portanto, ainda teremos possibilidade de... Depois, naturalmente, que a RDH tem sempre a possibilidade de pedir audiências aos próprios grupos parlamentares, se quiser aprofundar alguma questão específica que foi colocada pelos grupos parlamentares em áreas específicas. Não está aqui o Bloco de Esquerda, hoje não está, estava eu a olhar, não está aqui o Bloco de Esquerda e o LIVRE por impossibilidade de agenda e o PAN. A Iniciativa Liberal, que também faz parte deste grupo de trabalho, não estão aqui hoje presentes, mas naturalmente que também disponíveis e participarão nos trabalhos deste grupo de trabalho. Muito obrigada, agradecendo da nossa parte. Senhoras e senhores deputados, agradeço também o fim deste dia longo.